Direto ao ponto. Uma conversa com quem tem o que dizer. Agora sim, 12h10, muito boa tarde. Nós estamos no ar com o Jornal do Meio-Dia, o nosso quadro de entrevistas. E hoje quem está aqui no Direto ao Ponto para conversar com a gente, cara a cara e frente a frente, é o vereador Alexandre Pereira da Silva, o Alexandre do sindicato do PHS, vice-líder da bancada majoritária, a bancada governista, na Câmara Municipal de Campina Grande. Como diria Simone, vereador, então é Natal e aí é tempo da gente fazer aquele balanço das atividades legislativas no correr do ano. Boa tarde. Boa tarde, Lenildo, boa tarde, Gustavo, boa tarde aos meninos que aqui estão nos controles, a jovem que cuida aqui das câmaras, Paulo, Agnello e a Lucas, que nos acompanha na tarde desse dia. Satisfação voltar aqui para bater um papo com vocês. Bom, primeiro do geral, que tipo de balanço o senhor faz da atividade legislativa sua nesse ano de 2018 e do Poder Legislativo Municipal? Um ano, eu diria, do nosso mandato muito produtivo, Lenildo, também um ano de muitas dificuldades. Própria luta do dia a dia da política, esse desgaste promovido por alguns setores na classe política, criou para todos nós uma dificuldade, Gustavo, muito grande. A forma como o político se apresentar à população. Praticamente se colocou na mente das pessoas de que não havia ou não tínhamos projetos bons. Qualquer projeto que você apresente ou apresentasse nesse ano foi motivo de muitas críticas por setores, e muitas vezes tem razão nas críticas, e outros até sendo críticas essas incompreensíveis. Mas volto a dizer, a Câmara de Vereadores, por mais que busquem em alguns setores tentar desqualificar o trabalho, dizer que essa casa não representa os anseios da sociedade, a Câmara de Vereadores de Campina Grande tem produzido muito em favor dessa cidade. O senhor, esse ano, inclusive, fez uma fala, e verdade seja dita, não foi só o vereador Alexandre, alguns vereadores fizeram esse tipo de fala, inclusive comparando a atuação da Câmara Municipal com a Assembleia Legislativa da Paraíba. Aqui, Gustavo, a gente comentou algumas vezes que, de fato, se você for fazer um comparativo, os vereadores muitas vezes têm que assumir o papel dos deputados na defesa dos interesses de Campina Grande. A Assembleia Legislativa consegue ser bem pior do que qualquer Câmara Municipal de qualquer cidade da Paraíba. A pior Câmara de qualquer um dos 223 municípios da Paraíba consegue ter uma relevância maior do que a atual representação que nós temos na Assembleia Legislativa. E as mudanças que nós tivemos aí não apontam para grandes melhorias nesse quadro, não. O senhor termina o ano mais ou menos com essa mesma perspectiva de que faltou uma presença maior, sobretudo os deputados da nossa cidade, aqui na defesa dos interesses de Campina Grande? Eu fiz, Lenildo, essa observação interessante sua. Eu usei a tribuna e coloquei justamente essa questão de que a Câmara de Vereadores de Campina Grande, ela teve um papel fundamental nas discussões importantes do nosso município. Desde 2013. Eu tive o prazer de ser o primeiro vereador em 2013 e provoquei a questão do abastecimento hídrico de Campina Grande, onde nós estávamos ainda com 53% da sua capacidade, o açude deputado pessoa. Fomos nós e começamos a mostrar a necessidade que tínhamos de fazer um racionamento naquela época. Depois fomos nós e propomos a ida lá ao eixo norte, que trazia água para a Paraíba, de discutirmos amplamente, de trazer aqui a ANA, as agências regulamentadoras da questão do abastecimento hídrico Campina Grande. Foi a Câmara de Campina Grande que levantou a discussão quando Campina vivia um momento bem pior do que o que nós vivemos hoje na questão da segurança pública. Foi essa Câmara que cobrou. Fomos nós que colocamos para Campina Grande que o governo do estado tirava o incentivo da construção civil e que isso ia trazer um prejuízo para a população campinense, e realmente trouxe. Com a crise que veio nacionalmente, piorou para nós na construção civil, porque nós não tínhamos mais o incentivo que era dado para o material de construção. Também fomos nós que levantamos as discussões sobre a UEPB. A Assembleia Legislativa não colocou em nenhum momento, abriu a boca, que eu saiba, eu tinha visto, com raríssimas exceções, de deputados que se colocaram justamente na contramão do que o governo do estado vinha fazendo e continua fazendo com a UEPB. Foi a Câmara de Campina Grande. Essa Câmara de Campina Grande, ela discutiu amplamente o que muitas vezes, palavra sua, Lenildo, e aí até melhor que seja sua e a minha, porque pode dizer que eu estou comprando a briga, eu estou apenas defendendo o meu lado político, de que as discussões que poderiam envolver o estado como todo,
elas não participaram. Por exemplo, nós tivemos agora algo esse ano, e para a Câmara de Vereadores, foi algo para mim de uma importância enorme. A discussão da identidade de gêneros na escola. O governo do estado, ao apagar das luzes de 2018, votou a escola sem censura, o que é uma depravação, esse projeto de lei. E ninguém ouviu ninguém falar isso. Projeto que vai de encontro a tudo que a gente aprendeu de bom, e a defesa da família, dos bons costumes, e o governo socialista conseguiu passar isso na Assembleia sem discutir com ninguém, e a Assembleia se calou diante disso. Mas Campina Grande e a Câmara de Vereadores, diga-se de passagem, com suas dificuldades, com suas limitações, tem mostrado que ela não está distante das discussões mais importantes da cidade, e até no que se refere ao estado da Paraíba. Gustavo Xavier, muito boa tarde. Sobre a Câmara, que daqui a pouco a gente vai falar no penúltimo bloco sobre as dificuldades que a casa vem enfrentando, é aquilo que eu já disse aqui. Quando a gente, digamos assim, desqualifica o Legislativo como um todo, há uma injustiça nisso, quando o cidadão diz assim, a Câmara não faz nada, os vereadores não fazem nada. Não é bem assim. Você tem um grupo de vereadores, eu já disse, agora são pouquinhos, que trabalham, que são atuantes, que propõem, que participam dos debates, que têm o que dizer à população. Mas assim, tanto quando você critica quanto você exalta, se você faz no geral, está sendo injusto, porque é preciso se conhecer a realidade, e uma boa forma de conhecer a realidade é justamente por quem debate, por quem participa das atividades da imprensa, porque eu já disse, é sempre bom repetir, as pessoas perguntam, mas por que é ali um grupo pequeno de vereadores que dão entrevista, que debatem, que estão no rádio, na televisão, na internet? É porque só pode se ouvir quem fala, né? E você tem uma boa parte dos vereadores que não tem atuação, que não tem relevância nenhuma, que parece que não tem o que propor, o que discutir, e mais do que isso, você tem parlamentares, vereadores e deputados, que parece que não estão nem aí para a opinião pública. Não sei que milagre é esse, que a pessoa chega no mandato, consegue se eleger ou se reeleger, mas que está se lixando para a chamada opinião pública. Agora, eu repito, essas discussões que Alexandre pontuou, a Câmara foi muito mais presente. Quando eu digo a Câmara, é óbvio que é um grupo pequeno de vereadores, mas a Câmara foi muito mais presente do que a Assembleia. Quantas vezes nós estivemos aqui com deputados debatendo a questão da crise hídrica, por exemplo? É algo que não dá para você entender. Boa tarde. Boa tarde, Lenildo Ferreira. Boa tarde, ouvintes da Campina FM. Pois é, Lenildo, e a gente sempre cobra isso aqui, até alguns deputados não gostam quando a gente fala sobre isso. E eu estou me importando muito, inclusive. Principalmente aqueles que resolveram morar em João Pessoa depois de se elegerem com votos aqui de Campina Grande. E um vereador que sempre está na briga, inclusive com o vereador Alexandre do Sindicato, está na escuta, o vereador Galego do Leite do Podemos. Vivem brigando, eles gostam de dar uma discutida, né, na Câmara. Ele registra, Lenildo, que quando o vereador Nelson Gomes era presidente da Câmara, ele dava bem mais suporte para essas coisas. Ele relembra aqui uma sessão lá em Boqueirão, que teve ônibus também para visita às obras de transposição. Isso tudo o Legislativo Campinense teve que ir atrás, porque a gente não tinha representantes, e a gente viu nas urnas desse ano alguns deputados de Campina Grande sofrendo a resposta, até se elegendo, mas sofrendo uma resposta de Campina Grande. E o vereador Alexandre faz traz essa informação a respeito dessa atuação dos deputados, só que o vereador Alexandre vota em um deputado aqui de Campina Grande. Eu queria saber se o vereador conversa com esses deputados e pede pelo menos o apoio em algumas causas. Se cobra. O vereador Alexandre, acredito, votou em Manuel Lugero para deputado estadual esse ano, e eu queria saber, o senhor cobra desses deputados, Alexandre, uma maior presença, um apoio naquela questão da crise hídrica, quando o senhor foi contra o fim do racionamento? Se ouviu o senhor e a gente não ouvia ninguém da Assembleia Legislativa que fosse oposição. Como é esse contato do senhor com esses deputados aqui de Campina? Antes mesmo de responder a respeito do deputado de Campina Grande, que eu votei, e é um deputado identificado com a região do Cariri e bastante também do Agreste, uma resposta. Eu hoje faço, e eu acho que deveriam fazer justiça, porque nós tínhamos razão quando pedimos que o racionamento continuasse. Nós estamos entrando numa fase muito difícil do açude de Epitácio Pessoa, Boqueirão. Chegando a 20%, né? Vem caindo drasticamente. E o governo do estado dizia que nós éramos feiosos. Quando dizia nós feiosos, direcionado a mim, porque eu fui o único que tive coragem de dizer que era contra o fim do racionamento. E hoje mostramos justamente que nós estávamos certos, de que se tivéssemos o racionamento permanecido no mínimo mais uns 6 meses, a nossa situação hoje hídrica era melhor do que agora.
O governo foi incompetente em não ter feito as obras de Camalaú, de Poções. Não tendo feito essas obras, está nos levando a uma situação difícil, muito difícil, se não chegar a chuva até o meado de março do próximo ano. Mas voltando à questão, por exemplo, hoje mesmo eu estava conversando com o deputado Manuel Lugério, um deputado e atuante nessa área. Ele conhece a região do Cariri. O deputado Manuel, ele tem uma vivência do Cariri melhor do que ninguém. Parte da zona rural hoje, de Campina Grande, Capim Grande, sítio da zona rural e perto de São José da Mata, hoje tem água porque o deputado Manuel do Gério fez uma ação na época, ou a época do próprio bolso, investiu e conseguiu levar água para esses distritos que a Cagepa hoje não consegue abastecer. Tem os canos, cobra água. Eu recebi reclamações de pessoas lá no sítio do Capim Grande. A Cagepa cobra todo mês a taxa, a bendita Cagepa. E não chega água. E não chega água. E foi uma ação do deputado Manuel. O deputado Manuel, ele é alguém que tem essa vivência, ele consegue ir a todos os recantos da nossa região do Cariri e do Agreste e vive porque ele vem de lá dessa região. Então, há deputado que se identifica com determinados setores e determinadas lutas que ele consegue combater muito mais. Por exemplo, o deputado Manuel, ele foi vítima da violência há pouco tempo na campanha, e alguns setores do governo do estado e ligado a ele quis colocar que aquilo teria sido uma farsa. Uma armação. Uma armação. Isso é impossível você acreditar, porque o deputado é contra o governo do estado ou era oposição. E nós ouvimos isso. E nem por isso o deputado deixou de agir. É claro, eu volto a dizer, há uma dificuldade em Campina Grande de se relacionar com alguns deputados e aqui recebe votos. Eu iria enumerar aqui 6 ou 8 e foram votados aqui, mas que a presença é zero. Eu estou mentindo? Não, vocês mesmos fazem essa análise aqui no início da fala. Então eu acho que você ter um deputado que seja identificado com um município, com a realidade do seu povo, são poucos. E a Paraíba está sofrendo por isso. Pô, você acha que se eu fosse um deputado estadual, eu iria me render diante da tirania do governo do estado? E aí está saindo, graças a Deus, muito em breve. Eu não iria. Porque eu teria inúmeros assuntos para nós debatermos. Por exemplo, subtaxar todos os impostos da Paraíba. Mais do que isso, ele elevou os impostos da Paraíba e se gaba de dizer que a Paraíba está equilibrada financeiramente, mas à custa de quem? Do empresariado. Eu nunca vi um centro da cidade de Campina Grande à noite, às 18 horas, entre uma véspera de Natal, vazio, Lenil, 18h30 eu estava passando na Praça da Bandeira, não tinha mais ninguém no comércio. Isso é fruto de quê? É só da crise nacional? Não. É fruto desse achatamento que o governo do estado está dando aos impostos e está massacrando as maiores cidades. O governo se gaba de dizer que a Paraíba tem estradas. Mas essa estrada vai exportar o quê? Vai transportar o quê para os grandes centros? O que é que nós vamos produzir? E agora, eu recebi hoje pela manhã, via na televisão, já recebi de um empresário de Campina Grande, no Campina tem que se colocar contra a essa nova taxa que o governo quer levar novamente de impostos, do ICMS. A Paraíba já paga 27% do imposto da telefonia, é o imposto mais caro de telefonia celular no Brasil de internet. É muito caro ter internet na Paraíba. É muito caro emplacar um carro na Paraíba. Eu sou de um grupo de empresa que está transferindo todos os seus carros para a sede do Rio Grande do Norte, a filial, porque vão emplacar lá e vão economizar por ano 80 mil reais em emplacamento, porque na Paraíba ninguém consegue mais emplacar veículos. Ora, e ninguém contesta isso, ninguém discute isso. O governo diz, não, o Estado está equilibrado, às custas da população e do pobre comerciante. E me ouve agora na Rua João Pessoa, na Maciel Pinheiro. E as associações de classes, algumas corroídas e envolvidas por partidarismo ou por posições políticas, ideológicas, não combate isso. Ninguém combate isso. Aí você tem que ser vereador em Campina Grande e tratado como feiosos pelo governador, que é muito lindo, belo, maravilhoso, não é? De feiosos, e quando você combate isso, aí fica uma voz só no deserto, clamando. Onde estão? E aí eu volto a dizer, com raríssimas exceções nós temos, e eu defendo o meu deputado, porque eu votei consciente e não me arrependo, porque votei num deputado que tem coerência, sabe trabalhar, tem uma área efetiva que ele exerce muito bem, mas no entanto nós temos essas falhas. Se eu fosse deputado eu não iria combater isso, eu iria combater isso na Assembleia Legislativa, porque nós pagamos quase 6 bilhões de aluguéis de viaturas da polícia, quando nós poderíamos ter essas viaturas próprias do Estado. Ah, não, porque troca-se peça mais rápido. E é só a peça, Ah, mas a polícia militar tem pistolas, tem armamento, tem 2 helicópteros. Onde estão os helicópteros?
E as explosões a banco? E as mortes que nós estamos tendo todos os dias pela Paraíba? Hoje eu ouvi uma entrevista muito triste de pessoas que estão morrendo, jovens que têm doenças raras, morrendo na fila de espera, porque o governo do estado, e eu dizia na Câmara há algum tempo atrás, e gravem isso, e os ouvintes e o rádio escuta do governo do estado pode gravar isso, esse governo tem muito sangue nas mãos. Porque se você relacionar a quantidade de pessoas que morreram na fila de espera, esperando uma medicação, uma autorização para amputar um braço, e não lembra de um cidadão, um senhor de idade de João Pessoa, implorando, a TV mostrou isso, a TV Paraíba, morreu uma senhora de um câncer em Pombal, deixou 2 filhos, outros jovens que estão morrendo porque o governo do estado não tem coragem de comprar medicação, porque não está na lista de medicação do SUS, mas no entanto se gaba de dizer, temos dinheiro. Ele está feito aquela história da Bíblia, nós estamos ricos, cheios de dinheiro, poderosos, não precisamos de mais nada. Mas, no entanto, a população morre. E vem com um discurso enfadonho. Alguém precisa se levantar contra tudo isso e mostrar à população que na Paraíba nós não vivemos um mar de rosas como querem ou como que acham e nós estamos vivendo. Ô vereador, e nessa perspectiva, já que o senhor falou a respeito do governo de Ricardo Coutinho, uma outra vez que o senhor veio aqui, logo após as eleições, o senhor disse que era preciso dar um tempo a João Azevedo para poder vir avaliar e se posicionar em relação ao seu governo. O senhor acredita, passada agora essa eleição e com os primeiros sinais que vão sendo dados em relação ao governo de João, por exemplo, o secretariado que ele vem anunciando, que há de ser um governo realmente diferente, vai ser uma linha de gestão muito diferente da de Ricardo Coutinho? Eu volto a dizer, eu espero e eu acho que esse tempo para dar o governador eleito é importante para a gente sentir o que é que esse governo tem para oferecer. É claro que eu não espero muita coisa, porque ele vem de uma linha de um governo que massacrou a educação da Paraíba, diga-se de passagem, ao EPB. O senhor se decepcionou com os nomes do secretariado anunciado até agora? É tão difícil você se decepcionar, porque são pessoas tão ausentes do dia a dia do Estado e só aparece a figura central do governo. O secretário não aparece. Eu vi a cara um dia desse do secretário de Educação, porque eu estava assistindo a TV, eu digo, esse cidadão que tá aí, ele vai permanecer? Eu não sabia. Se você me perguntar o nome, eu só conheço o nome do fraco secretário de Segurança Pública, que está aí há 8 anos acabando com a segurança pública, e do fraco comandante da Polícia Geral, é o nome então mais visível todos os dias. Se você pesquisar e procurar quem é o secretário de Finanças, só sabe quem é da pasta, porque tem que lidar com ele, mas a população em si, no dia a dia, não conhece quem são os secretários, então é difícil você fazer uma análise desse governo, mas eu volto a dizer, é importante dar um tempo a João. Eu espero que se o governador João, ele tiver 1% de humildade do que não tem o seu antecessor, que está deixando espaço para ele, já é muita coisa. Se ele procurar Campina Grande para dialogar pelo menos uma única vez, eu acho que a Paraíba já vai ganhar muito. O João Pessoa vai ganhar muito, no geral. Porque é difícil você pensar que o João pode ser mais arrogante do que o Ricardo. Aí seria impossível você conviver com alguém dessa natureza. Seria totalmente impossível. A classe política, eu acho que não tem mais o que aceitar da forma como o governo, durante 8 anos, tratou a imprensa, tratou os servidores públicos, desafiou a justiça, não é? Maltratou o Tribunal de Contas. E o governo criou todo um sistema de degradação da política. Você perceba que ele sempre colocava os políticos como malfeitores. Ele é o santo, ele é um homem impecável. O governo Coutinho sai do governo podendo ser santificado pelo Papa, beatificado, porque ele está dentro de uma cúpula, de uma proteção que é intocável de santidade. Vereador Alexandre, mas se o governo de Ricardo Coutinho tem tantos defeitos, como é que João Azevedo conseguiu uma vitória tão massacrante sobre os 2 candidatos de oposição? É porque os candidatos eram muito ruins? Não era porque era muito ruim, mas é porque o candidato João veio de uma linha estratégica da esquerda. Ricardo viu no momento certo, e isso ele não é bobo, que era o momento de apresentar um nome que não fosse político. É o que eu já tenho defendido para a escolha dos nossos candidatos a prefeito. Pode vir de um nome que não seja político, que ele escolheu um técnico. Porque no momento, se ele tivesse escolhido um político como nós escolhemos, ele estaria caindo no mesmo erro e poderia ter perdido a campanha. Nós não somos bobos de não acharmos isso. Ele escolheu um nome
que não tinha sobre ele nenhum peso de nenhuma acusação, não tinha, e escolheu um teto. O que a população naquele momento desejava isso. Por exemplo, eu dizia na Câmara na terça-feira após as eleições, eu vou estar aqui, desde 2013 eu estou combatendo a questão da violência. Segurança pública dizendo é zero. Eu vou voltar a combater isso, a população disse que o modelo, e Ricardo Coutinho adotou para a segurança pública, que aceita explosão a bancos, invasões a cidades, né, roubos a ônibus, a invasão à residência. Esse é um melhor caminho, foi a forma como a população disse, não, nós queremos que o governo do estado seja com esse mesmo modelo, nós vamos adotar. Não compensaria eu estar discutindo mesmo, todo o tempo batendo na mesma tecla. Eu não vou deixar de ser oposição ao governo. Porém, eu tenho que reconhecer, e Ricardo acertou na sua escolha. Nós demoramos muito na nossa escolha e levamos o prejuízo de não fazermos o nosso candidato a governo. O senhor acha que vai demorar a tirar os socialistas do poder na Paraíba? Eu acho que não. Acho que com a chegada de Bolsonaro, essa falsa visão de socialismo, trabalho em favor dos mais pobres, dos que mais precisam, né, em divisão de renda, isso tudo é uma baboseira, é uma grande mentira. Essa grande divisão de renda, e no passado o PT disse e fez, deixou aí a dívida para um. A divisão foi para eles, em favor deles. E o prejuízo foi em favor da população. Nós temos uma nação hoje altamente endividada. Do mesmo jeito, esse modelo. Deixa eu te dar um exemplo aqui. Não vai ser difícil tirar o governo, o socialismo do poder, desde que surjam novas lideranças, uma nova visão do que é a Paraíba, o que é que nós queremos para a Paraíba. Por exemplo, a grande máscara do governo, o tio foi e tirou a Paraíba do isolamento. E eu tenho trabalhado isso dentro do ICNET. Bom, tirou, tá tudo bem. Tirou a Paraíba do isolamento, o Estado está sanado, pagou o 13º, tem aqui o Bolsa Renda, tem aqui o 13º do Bolsa Família, do Bolsa Miséria e dão pro povo. Tudo bem, tá tudo resolvido, bonito, certo. A partir do próximo ano, qual é o grande projeto do socialismo para Paraíba? Qual a grande indústria que nós temos? Qual o grande polo industrial nas grandes cidades? Campina Grande, Pato, Souza, Cajazeiras, João Pessoa. Já imaginou Campina Grande hoje, sem os dois call-centers que nós temos? Sem a Alpargata? Sem a Coteminas? Já imaginou? Se nós tirarmos o centro, a questão da indústria de Campina Grande? Deixa eu dar outro exemplo que eu sugeri há poucos dias na Câmara. Porque o governo do estado só pensa em arrecadar, não pensa em criar em Campina Grande, durante os 3 primeiros meses do ano, uma zona franca independente de impostos. Para que a população e o mercado, naturalmente, Campina Grande perde muito no período de final já de dezembro, janeiro e fevereiro, até março, por conta do veraneio. Nós poderíamos tornar essa região livre de alguns impostos para que o comércio pudesse se manter firme esses 3 meses, o governo perderia um pouco, mas a cidade ganharia, os empresários ganhariam. Volto a dizer, qual é o grande projeto para o futuro da Paraíba com o socialismo? Qual foi o grande discurso na campanha passada? Eu já disse isso aqui outras vezes. Ninguém discutiu economia, doutor. Ninguém discutiu geração de emprego. Se discutiu quem recebia mais salário, se seu João recebia 10 salários, se Maranhão recebia 20, não é? Quem recebia salário disso, daquilo, mas não se discutiu geração de emprego e renda, não se discutiu saúde e educação com seriedade. Se viu de tudo na Paraíba, mesmo uma discussão séria. Então o discurso do socialismo, ele está fadado a perder energia a partir de agora pela realidade nacional e local. Porque local, o que nós tínhamos que dar a Pernambuco, nós já demos. Foi a grande fábrica da Fiat, com um discurso frajuta, não temos portos. Isso não funciona. De que dando a fábrica para Pernambuco, nós teríamos as fábricas menores aqui para fazer parafuso. Me mostra uma fábrica aqui de uma arruela na Paraíba e beneficie a fábrica da Fiat e o governo que está saindo entregou de mão beijada ao falecido Eduardo Campos. Nós não temos. E aonde é que nós vamos discutir isso? Eu tenho a oportunidade de discutir isso aqui no rádio, na tribuna da Câmara, e não repercute tanto como deveria repercutir se eu fosse hoje um deputado estadual ou federal. É esse contraponto que nós temos que ter. Então, nós temos uma saúde deficitária no estado como um todo. Abriu-se um hospital do bem em Patos. Fala muito desse hospital. Eu estive visitando o HU alguns dias e o hospital da FAP. Eu vou nas bases, eu visito as bases. E a população continua vindo do sertão para Campina Grande. Oxente, o hospital não foi para atender o pessoal do sertão? E por que continuam inchando o nosso município? Enchendo o nosso município e acabando com a saúde de Campina Grande.
Porque Campina Grande está fadada a ter um colapso na saúde. Não é o prefeito aqui, não seja bom. O prefeito está fazendo das tripas coração. Se não fosse a gestão do prefeito Romero, se não fosse esse prefeito, essa cidade, no que se refere à saúde, já teria parado totalmente. Mas, no entanto, nós temos hospitais lá no interior do governo do estado, propagado aos 4 cantos, não funciona. E eu volto a dizer, o socialismo vai cair por si só, já a partir desse primeiro ano, porque não tem resultado para apresentar a Paraíba na geração de emprego. Vereador Alexandre Sindicato, sobre as eleições de 2020, vou repetir o nosso mantra dos últimos dias aqui. A gente não vai conversar agora, porque estabelecemos uma data limite aqui. A gente fala sobre isso no ano que vem e é um assunto que vai dar, com toda certeza, muito pano pra manga. Eu quero agradecer pela sua participação no Jornal do Meio-Dia e dizer que em breve a gente vai tentar agendar mais um debate daqueles que o senhor chegou a participar aqui com o vereador Limpo Oliveira, inclusive oposição e governo, para fazer um debate também do andamento das gestões aqui em Campina Grande. Lenil, o tipo de debate que a gente não consegue com os deputados. Impossível. Estou eu às ordens, não fujo à luta. Desde já agradecer a vocês a oportunidade, desejar a todos vocês e aos seus ouvintes um voto de um Natal abençoado e um ano novo cheio de muita graça, de muita saúde, muita paz. Esse finalzinho de ano muito difícil para todos nós, mas estamos aqui na batalha, na luta, enfrentando essa luta nossa. Mandar um abraço para meus colegas vereadores que estão na escuta e dizer, Lenildo, que estamos empenhados naquela luta do prédio da Universidade Estadual para ele passe a ser do HU. Já tive com o professor Homero, o deputado Manuel do Gera está nos ajudando nisso, foi alguém que já se empenhou, já agendou uma visita ao presidente do tribunal para que a gente possa trabalhar nesse sentido e conseguirmos aquele espaço que vai melhorar muito a saúde de Campina Grande. Estamos juntos nessa luta, a luta muito importante para a cessão daquele espaço para que o HU possa instalar uma maternidade. Campina Grande recebendo cerca de 700 mulheres por mês para fazer parte do Instituto de Saúde Alpide de Almeida. Não tem condições, isso não pode continuar assim. 12h37. Jornal do Meio-Dia.